do livro. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo de número 6. Eu vou ler o versículo 19. Amém? Aleluia. Pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões. Então falou ao rei. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vives para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque fui achado em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém? Amém, Jesus. Glória a Pode Deus. sentar. Desocupe suas mãos, dá aquela salva de palmas linda para Jesus. Glória a Deus. Meus amados, como eu disse, essa mensagem do livro de Daniel, uma das mais conhecidas. Todo mundo faz referência a Daniel e os leões na cova, claro. Tem até hinos que louvam a Deus, que fala que Deus fechou a boca dos leões. Um dia o irmão me pediu um versículo, uma mensagem. Pode abaixar o fundo só um pouquinho. Só um pouquinho. Glória a Deus. E ele, isso, obrigado. Ele disse assim: eu quero um texto que fale de oração, de batalha em oração. Eles pregam, ama. Ele: não, essa história é conhecida. Eu falei: mas a Bíblia só é desconhecida para quem não lê ela. Tudo que eu leio aqui, alguém já leu, já pregou, já ouviu pregar. Aleluia. E hoje é a vez de Deus falar conosco nesse texto tão conhecido do profeta Daniel. Amém? Os irmãos, só recapitulando a história, porque eu sei que os irmãos entendem, conhecem, e pregar com a igreja instruída a gente ganha tempo. Mas os irmãos sabem que Daniel foi levado cativo para a Babilônia sobre a ordem de Nabucodonosor. Está registrado no primeiro capítulo deste livro, quando Nabucodonosor, versículo 3, dá ordem para que buscasse cativos de Jerusalém. Na primeira leva, só príncipes, só pessoas que tinham sangue real, pessoas que pertenciam às famílias mais importantes de Jerusalém. Dentre esses quesitos, os sábios. E também, dentro desses quesitos, pessoas que não tivessem defeito, pessoas que fossem perfeitamente capazes. Amém, irmãos? E eu já começo a aplicar, porque a Bíblia é aplicação. Eu leio e aplico na minha vida. É assim que dá certo. Eu leio e aplico.
Então eu já começo a aplicar na minha vida, aleluias, o versículo 3 de Daniel, que o rei só vai mandar buscar pessoas sem mancha, sem defeito. Quem está entendendo? Pastor, ainda não entendi. Então a gente olha para cima que começa a entender. O rei só vai buscar uma igreja sem mancha, sem defeito, sem pecado, uma igreja pura. Quem está entendendo isso? Glória a Deus, aleluia. O irmão Marcos fez uma alusão aqui ao tal do da rave, que eu imagino que seja uma balada, e ele disse que lá as pessoas é triste de ver, mas o que ele falou aqui que me chamou a atenção é que lá no meio tinha pessoas cristãos ou desviados, né? As pessoas, irmãos, estão perdendo a vontade, presta atenção, de servir a Deus com fidelidade, porque eles estão crendo na sua memória que se servir a Deus de qualquer maneira, no final vai dar certo, mas não vai dar certo. Ou a gente entra nos padrões bíblicos para servir a Deus, obedece às Escrituras, ou o rei nunca vai mandar nos buscar. Quem está entendendo isso, dá uma glória a Deus aí. Mas vamos para o texto. E quando leva, os irmãos conhecem a história de Nabucodonosor, já vamos dar um salto lá para a história de Dário, porque senão a gente perde muito tempo e não chega no texto. Só que Daniel, quando chega lá na Babilônia, ele e seus companheiros, ele decide, presta atenção, irmão, decide a não se contaminar. Então, não me contaminar é uma decisão. Tem gente que fala, eu fui tentado, o diabo me pagou. Não, você teve a escolha, o diabo só colocou na sua frente. Agora, quem pegou foi você, quem pegou foi eu. Quem tem, quando eu falo você, dá a impressão que eu estou te acusando. Então quem pegou foi nós. Aleluia. Quem está entendendo? Ele pôs, ele pintou, ele maquiou, ele me enganou. A gente foi e pegou. Quem entendeu? Então Daniel decidiu não se contaminar, porque na Babilônia tudo aquilo que era proibido em Israel, aleluia, na Babilônia era livre, era liberado. Então a Babilônia parecia até atrativa, porque lá em Jerusalém as coisas não eram assim tudo liberado, até para comer tinha restrição, não era todo tipo de carne, quem estuda a Bíblia sabe, não era todo tipo de veste, não era todo tipo de maneira de cultuar, não senhores, não era todo tipo de sacrifício que Deus aceitava, mas na Babilônia tudo era liberado. E Daniel chegou lá e falou: isso aqui é muito diferente. Eu me decido agora a não me contaminar com essa Babilônia. Aleluia. E aí, quando ele decide a não se contaminar, Deus começa a usar Daniel. Aleluia. Às vezes você vê uma pessoa sendo usada por Deus, você vê uma pessoa que Deus tem usado bastante, e as pessoas falam, mas como Deus usa? Mas ali tem um princípio, ele decidiu a ser diferente. Quem está entendendo isso da glória a Deus? Decidiu ser diferente, por isso que Deus também decidiu usá-lo. Aleluia. Quando Daniel decide isso, irmãos, ele vive lá na Babilônia no tempo de Nabucodonosor. Vamos saltar a história para a história de Dário. Aí, irmãos, Daniel sempre deu testemunho e nunca se contaminou com a Babilônia. Quem está entendendo? O irmão Marcos, voltando a lembrar que ele disse que ele estava lá na rede, mas ele estava dando glória a Deus. Não é porque eu estou na Babilônia que eu tenho que me misturar com a Babilônia. Quem está entendendo a glória a Deus? Não é porque eu ando na Babilônia, trabalho na Babilônia, vivo na Babilônia, que eu sou um cidadão da Babilônia. Não, senhores, eu estou na Babilônia, mas sou um cidadão celestial. Quem está entendendo? Joga essa mão para cima e dá glória ao Senhor.
poder de decidir se vamos nos contaminar ou não. Deus nos deu esse poder. Daniel se destaca no capítulo 6 que lemos, nos primeiros versículos. O rei Dário vê que Daniel era diferente. Versículos 1 e 2. Daniel era diferente. Então a Bíblia diz que ele pensava e ele fez, porque o segundo pensamento dele mostra que ele tinha feito, em pôr Daniel sobre 120 governadores, Daniel e mais 2 príncipes da Babilônia, e Daniel que veio cativo, porque Daniel tinha um testemunho brilhante. Daniel era um homem que não se misturava. Quando o rei olhava para Daniel, via a sabedoria de Daniel, falou: esse homem tem que se achegar a mim, porque, aleluia, tem gente que gosta de se achegar às pessoas que têm umas ideias lá do mundo, mas eu gosto de andar com quem tem ideia daqui, com quem pensa aqui, com quem pensa no céu, quem me convida para a igreja, quem me convida para o monte. Eu ando com esse tipo de gente. Quem está entendendo? Quem me chama para ver, vamos lá ver um jogo, vamos fazer isso. Não, agora quem me chama para vir para a igreja, eu vou colando com ele. Falei, esse é dos meus. Esse aí tem conselho para me dar. Quem entendeu isso? O rei falou para trazer esse menino, esse moço, porque ele é sábio. Tem uma coisa diferente na vida dele. O rei pensava, por Daniel, mais 2 príncipes para governar 120 governadores. Ou seja, um senador, acho que é mais ou menos isso, quem entende política aí, não é isso? Um senado seria 3 senadores para mandar os governadores. Só que Daniel se destaca entre os 2 príncipes, e a Bíblia diz que o rei pensava em pôr ele sobre todo o reino. Quem está entendendo a glória de Deus? Você ainda não entendeu a profecia, mas você vai entender. O rei pensava em pôr ele sobre todo o reino. Ia ser mais ou menos igual José lá no Egito, que era maior do que José no Egito, só Faraó sentado no trono. Quem entendeu da glória a Deus? Fora do trono, qualquer coisa que se Faraó tivesse no lazer e alguém viesse, não, pergunta José, porque o rei agora é José. Daniel ia ser essa espécie de governador. Quando o inimigo viu que o rei tinha um plano para Daniel maior do que eles podiam imaginar, eles falaram: nós temos que dar um jeito de derrubar Daniel. Quem está entendendo a glória a Deus? Agora olha para mim que eu vou profetizar na sua vida. O rei tem um plano na sua vida. O rei já fez um plano na sua vida. Só que o diabo não vai deixar isso barato. Mas nós vamos sair daqui cheio de fogo e de unção para pisar, esmagar a cabeça do diabo. Só quem recebe levanta a mão agora. O rei já tem um plano na nossa vida. Maravilha. Tem gente que está na igreja e acha que Deus não tem plano na vida dele, porque ele às vezes não prega aqui, talvez não canta aqui. E ele fala: mas o que é que Deus tem para mim? Deus tem um plano. Você ainda não sabe, mas o diabo já sabe. Ah, mas o diabo vê pensamento, o diabo escuta. Não, o diabo sabe pela maneira que o Espírito de Deus te cerca, pela maneira que os anjos do Senhor estão ao seu redor, te livrando de toda a armadilha. Quem entendeu isso, dá mais glória. Aleluia, Jesus. E eles então falam: mas se Daniel, se o rei executar esse plano, Daniel vai ser mais importante do que nós. Aleluia. Não era para ter isso na igreja, mas tem. Quando Deus começa a dar muito para um, sempre aparece outro que diz: eu que devia estar lá, era eu que devia sentar naquele lugar.
Ele não concorda que o outro está indo e ele está ficando. Mas não se preocupem, aleluia, porque Deus no exato momento vai fazer na tua vida também. Não se preocupe porque o outro está chegando na frente. Deus vai fazer na sua vida também. Só quem crê dá glória. Meu Deus do céu, olha isso, irmãos. Eles falam, vamos ter que derrubar Daniel. E eles tentam, eles procuram defeito, eles contratam alguém para ficar o dia inteiro olhando para Daniel para ver em que Daniel tinha defeito. Meu Deus santo. Lembra no começo? Traz-me alguém que não tenha defeito. Aí alguém está achando que é só defeito físico, não. Defeitos. Porque eles procurou defeitos em Daniel. Dia e noite. E eles falaram assim: em algum momento ele vai ter guerra. Glória a Deus. Meu Deus santo. Honesto, muito honesto. Conselheiro, só conselho bom. O homem tinha sabedoria. Aleluia. Só que Daniel tinha uma coisa que a igreja do Senhor está perdendo. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia. Ele abria janelas, olhava para Jerusalém e ele orava a Deus 3 vezes por dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, e aqueles homens que queriam o mal de Daniel, eles então buscam uma ocasião, não encontram. Alguém tem uma ideia maligna: vamos pegar ele na lei do seu Deus. Pronto. Como? A gente cria, irmãos, eu não vou falar de política aqui não, mas é mais ou menos o que está acontecendo no país agora. Cria uma lei para derrubar outra lei. Quem está entendendo isso? Porque o plano do diabo é esse, viu? Criar uma lei para derrubar a igreja. Mas vamos lá. Cria uma lei que derrube a lei. O costume de Daniel, e aí a gente pega ele. Eles vai Dário, engana Dário, estou adiantando para chegar lá no texto. Engana Dário. Fala que durante aqueles dias ninguém poderia adorar outro Deus, ninguém poderia fazer orações a outro Deus, a não ser adorar o rei. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. O rei vem, eles vêm com a lei dos medos e dos persas, uma lei antiga que não se usava mais. Eles ressuscitam uma lei velha e faz ela vigorar novamente. Glória a Deus. Agora a gente pega ele. Glória a Deus. Meu Deus. Irmãos, sabe o que é que me chama a atenção? No versículo 10, a Bíblia diz: e Daniel, quando soube, Daniel abriu a janela que dava para Jerusalém, dobrou o seu joelho, orou a Deus, e a Bíblia diz categoricamente que ele adorou a Deus. Aleluia. Alguém pode dizer, eu já vi até gente dizer, pastor Zé Carlos, que quando as coisas apertou, Daniel foi orar. Não, ele já tinha esse costume. Daniel só não parou de orar por causa do diabo. O diabo queria parar, ele falou: não vou parar. Todo dia nessa hora eu oro e eu vou continuar orando. Todo dia nessa hora eu adoro e eu vou continuar adorando. Todo dia nessa hora eu dedico a Deus e vou continuar dedicando. Tem gente que não entendeu, mas eu estou aqui para tocar por miúdo mesmo. Tem gente que nem gosta do meu estilo de pregar, porque eu falo algumas coisas. Tem gente, irmãos, hoje é dia de culto, dia de estar na igreja. Não conheço quem veio e quem não veio. Quer dizer, eu conheço alguns irmãos que estão aqui, mas não sei quem não veio, não sei quantos membros tem, mas com certeza deve ter faltado alguém, porque na minha igreja falta. É o dia de adorar
buscar Deus, mas o povo está perdendo o costume de buscar Deus. Aleluia. Mas a igreja salva do Senhor Jesus tem um dia de adorar, ela vem. Tem um dia de buscar, ela vem. Tem uma hora de orar, ela vem. Levanta essa mão e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Ele não só ora quando as coisas ficam difíceis, não. Ele não só adora quando as coisas ficam difíceis, não. Ele já tem costume de orar. Meu Deus. Mas aí alguém diz assim, mas ele ora muito e por que passa a luta? Para ele continuar orando. Oh, glória. Para ele aprender a vencer as batalhas. Aleluia. Quem está entendendo a glória a Deus? A gente tem o costume de falar, irmão, ora por mim. Quando a gente está na prova, ajuda. Mas enquanto você dentro com a boca no pó, não adianta ninguém orar por você. Quem está entendendo a glória? Eu posso pedir ajuda. É tanto que eu nunca pedi para ninguém orar por mim. Eu falo, me ajude em oração. Porque eu também oro. Quem está entendendo isso? Daniel já tinha o costume de orar. Mas quando a Bíblia diz que Daniel soube, e aí entra a minha mensagem. Pastor Zé Carlos, se ele soube, é porque ele não foi convidado para a reunião. Oh, meu Jesus. Será que só dois pegou? Glória a Deus. Quando o inimigo faz uma reunião para te derrubar, Meu Deus. ele não deixa você saber. Se a gente for fazer uma reunião aqui hoje para derrubar um irmão, um exemplo, claro, a gente vai chamar o irmão que a gente quer que não. Fizeram isso com Daniel. A reunião foi secreta, foi de porta fechada. O inimigo tem mania de fazer isso. Faz uma reunião aí secreta, mas fulano não pode saber. Irmão, eu vou te convidar para uma reuniãozinha, mas o pastor não pode saber. Irmão, olha, nós vamos fazer um café lá em casa, vamos lá, mas o pastor não pode. Se falar que o pastor não pode saber, já vai repreendendo, já vai chutando pela curva e vai dando glória a Deus. Essa reunião que fulano não pode saber, isso nasceu no inferno, porque toda rebelião nasce assim. As irmãs, por exemplo, irmão, isso aqui é preventivo. Preventivo. Mas se tiver, Jesus já está passando a espada. Glória a Deus. Não concordo com a irmã do círculo de oração. Aí, irmão, vamos em casa orar comigo? Chama, mas a dirigente do círculo de oração não, se começar com esse papo, irmão. Se começar, vamos fazer um grupo, mas fulano não pode entrar. Sai fora disso, irmão. Sai fora disso. Porque dentro da Bíblia só faz isso quem tem coração perfeito, quem não tem o Espírito de Deus, quem é maligno. Joga essa mão para cima e adore o Senhor. Eu quero ver barulho de glória. Eu quero ver barulho de glória. Da glória ao Senhor de Deus. Vamos fazer. Já me chamaram muito para reunião assim. Graças a Deus eu nunca fui. Glória a Deus. Nunca fui. Já recebi muito convite. Até uns assim, pastor Adilson. Eu até não vou descer, né? Para subir depois dá trabalho. Daqui eu estou vendo todo mundo aqui. Pastor Adilson, Deus te usa, né? Vamos sair. Vamos fazer um ministério nosso aqui. Na nossa visão. Aí eu disse, e qual é a nossa visão? Qual é a nossa visão? A nossa visão tem que ser uma só. Para ser salvo tem que ser uma só. A nossa visão é o reino. A nossa visão é ser salvo. Mas como eu disse no começo da mensagem, o rei só vai chamar quem não tem defeito. Se você é desses, levanta sua mão e adora. Adora.
Só que Daniel tinha o Espírito de Deus, e ele ficou sabendo. Ai, Jesus. A Bíblia não diz que contou para ele, porque quem fez a reunião não contou. Alguém foi e falou com ele: meu filho, ora mais. Tu que ora sempre, abre essa janela, olha para Jerusalém e começa a me adorar, porque o inferno já levantou, já fez uma reunião para te derrubar, mas eu vou mostrar para eles que eu sou Deus na tua vida. Eu vou mostrar que eu sou Deus, eu vou mostrar que eu sou Deus. E quanto mais tentam te derrubar, mais Deus aparece na tua vida. Tem gente que morre levantado contra mim: pastor, por que você está com medo? Deixa levantar. Irmãos, eu estou falando é diante de Deus, em cima do altar. Todas as vezes que eu sei que alguém falou de mim, eu nunca na minha vida fui lá tirar satisfação. E nunca mudei a cara, nunca fechei, nunca deixei de dar paz e abraçar. Mas não é com fingimento não, porque eu sei que se levantou contra mim é porque Deus tem algo para mim. Deus está pensando em algo maior para mim. Como está no texto, todas as vezes que alguém tentar te derrubar, é porque ele olhou para você e viu Deus na tua vida. Quem entendeu isso? Quem entendeu? Ele viu Deus na tua vida. Deus poderoso. Oh, glória, glória, glória. Meu Deus soberano. Daniel, estão fazendo uma reunião para te derrubar. Daniel vai orar. Eles vê Daniel orando. Esse é lógico que nem gosta que eu prego aqui não. É quase 9 horas. Eu já falei com o pastor Zé Carlos tirar esse negócio daí. Mas é isso mesmo. Daniel começa a orar, porque o diabo não quer que eu faça, mas eu faço. Glória a Deus. O diabo não quer que eu ore, mas eu oro. Glória a Deus. Satanás não quer que você adore, mas você adora. Isso não é geral. Tem gente que chega na igreja e você vê que ele não abre a boca, não canta, não faz nada, mas mesmo assim lá no coração ele está adorando. Aleluia. Eu não acredito que alguém esteja onde Deus está e não consiga adorar. Mesmo assim lá dentro, às vezes ele é tímido, ele está assim: Jesus é maravilhoso, o Senhor é piedoso, aleluia. Daniel vai orar e alguém está vigiando, porque o diabo gosta de fazer isso aqui. Olha para cá. Meu Deus. É assim que ele fica. Você quer ver uma coisa? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Vou tentar achar. Está no livro de Daniel mesmo. Como é que o diabo faz? Vou tentar aqui rapidamente. Já achei. Você quer ver uma coisa? Agora eu tenho que achar um versículo. Glória a Deus. Estou chegando. Estou lendo o texto. Vai dando glória a Deus. Você me ajuda? Daniel capítulo 8 está aqui no versículo 7.
Depois você lê em casa para você não perder o fim da meada. Aqui, ó, o carneiro, o bode, ficava vigiando o carneiro. A Bíblia diz que ele olhava de longe. Agora eu tenho que descer. A Bíblia diz que ele olhava de longe, porque o carneiro estava diante das águas. Água na Bíblia fala de Jesus, porque ele disse: você beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Enquanto você estiver na presença de Jesus, o bode vai te olhar de longe. Ele olha de longe. Vai escutando isso? Meu Deus, vai escutando. Você lê no versículo 1 até o 9 em casa, que você acha tudo isso que eu estou falando. Em casa, irmãos, não vocês perdem. Ele olha. Aí o carneiro está olhando para as águas. O bode olha de longe. Mas teve uma hora que o carneiro tirou o olho das águas para olhar o bode. A Bíblia diz que o bode veio com tanta força. Mas ele, quando viu que o carneiro estava distraindo, a Bíblia diz que ele veio. Tem gente que fala que Satanás tem sapatinho de algodão. Mentira. A Bíblia diz que ele veio. Sabe por quê? Ele não anda para fazer barulho. Ele fala que sapatinho. Não. A Bíblia diz que ele veio flutuando. Veio flutuando. E bateu com toda a força no carneiro. E ele arrebentou com o carneiro, porque o carneiro tirou os olhos das águas. Jesus é a fonte das águas vivas. Enquanto você estiver olhando para Jesus, Satanás só vai te olhar de longe. Enquanto você estiver olhando para as águas, ele só vai poder te olhar de longe. Mas se você tirar os olhos de Jesus, aí ele vem. E ele vem com força, e ele vem para destruir. Mas eu louvo a Deus que essa igreja está olhando para o autor e consumador da fé. Para o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Maravilhoso Deus. Vou ter que terminar. Aleluia. Então no primeiro toque, mas tem que terminar. Pega ele na lei do seu Deus. Eles oram. Quando Daniel ora, um dia chegou um irmão para mim. Eu era pastor da Jerusalém, em Venda Nova. Chegou um irmão, pastor. Vou falar, que eu não vou falar, eu não posso falar. Irmão fulano, eu vi lá no centro. Ele entrou naquelas casas de cinemas pornográficos e ele entrou lá dentro. E eu fiquei esperando até ele sair. Aí eu falei assim: mas como é que foi isso? Me conta isso aí. Pastor, foi assim. Ele passou em frente e ele ficou olhando. E eu vi que ele parou. E ele voltou. E olhou de novo o cartaz. Passou para baixo e eu fiquei olhando. Ele vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar. E ele passou de novo. Teve uma hora que ele não aguentou e ele entrou. Eu esperei ele sair para ter certeza que ele ficou lá 40 e tantos minutos. Falei: pois é. Pois é. Quantas vezes ele passou para lá? 2. E para cá 2. Se você tivesse ido, Meu Deus, e segurado a mão do teu irmão e falado com ele: irmão, vamos tomar um café, vamos tomar uma Coca-Cola gelada. Ele tinha ido com você e não tinha pecado. Agora eu sou obrigado a tirar ele da comunhão, mas eu vou tirar você também, porque você pecou muito mais do que teu irmão. Quem está entendendo a glória a Deus? Tem gente que está esperando você cair só para dar notícia, está esperando você cair para dar notícia, mas está amarrado
caiu. O homem está lá, quando o Daniel abre a janela, ele corre lá. Caiu. Meu Deus. Pegamos ele. Deixa eu tentar abaixar. Essa música depois eu vou. Sede. Ó Rei. Era costume dessa saudação. Vive tu, vive tua alma. Este eu trago notícia de Daniel. Tudo que era de Daniel agradava o rei. O rei vem notícia boa. Daniel está fazendo um excelente trabalho. Aí ele primeiro lê a lei. Mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Meu olho é até estado. Pastor, não é assim que é a doutrina da igreja? Não é assim que a igreja é, irmão? Pois é, fulano é afiliado. Primeiro ele lê a lei para pegar o irmão. Aleluia. Quem está entendendo a glória a Deus? Graças a Deus que a minha mente mudou. Quando alguém peca na minha igreja, eu chamo ele, eu ajoelho com ele, eu abraço ele, eu oro com ele. Aleluia. Sabe por quê? Se eu pegar ele e bater nele e matar ele, Satanás ganha. Mas se eu adotar ele, Satanás perde. Quem entendeu, joga a mão para cima e adore, adore, adore. É a lei. É a lei. E Daniel desobedeceu. Dário, olha a lei. Selada com o seu anel. Era a doutrina. Era o costume. Pegou ele na lei do Senhor teu Deus. Dário, olha. Daniel fez petição a outro Deus. Aí ele olha para aqueles homens e fala: é por isso que eles fizeram isso. Dário não queria nunca matar Daniel. Dário manda chamar Daniel. Daniel, é verdade que tu orou ao seu Deus? É verdade, Senhor. Não, eu não só orei, eu adorei teu Deus. Glória a Deus. Eu oro e eu adoro. Eu sou pentecostal, eu gosto de orar e gosto de adorar também. Aleluia. Ô Daniel, infelizmente vou ter que te lançar na cova dos leões. Meu Deus. Segundo a lei dos medos e dos persas. Daniel fala: não temas, ó rei. Não temas. O Senhor meu Deus me livrará. Aleluia. Porque quando eles fazem reunião para nos derrubar, tem um Deus que é nosso advogado. Eles não nos convida, mas Deus vai. Vou voltar lá para você entender. Você viu que eu fiz 3 perguntas. Quem é que deu a notícia a Daniel? Eles não convidou Daniel, mas Jesus estava lá no meio da reunião. O que é que está acontecendo? Quem está falando de Daniel? Quem levantou contra Daniel? Eu falo com Daniel! Eu falo com Daniel! Eu vou! Se não te chamar, Jesus vai! Se não te convidar, Jesus vai! Daniel sabia falar: o meu Deus me livrará. Glória a Deus. Eu sou irmão. Vamos resumir, foi isso. E joga. Fecha a cova. O rei sela com seu anel. Aquele selo inviolável. Só o rei poderia tirar aquele selo.
qualquer que quebrasse aquele selo seria morto. Aí o diabo está dizendo: agora eu quero ver. Só o rei pode quebrar esse selo. Só ele pode quebrar essa sentença. Mas o rei vai para casa. Naquela noite o rei não dorme. Naquela noite o rei aprende com Daniel a orar a Deus. Aleluia. Ele começa a dizer: Deus de Daniel, estou parafraseando em minhas palavras, não te conheço, mas tenho boas informações, porque teu servo Daniel fala todos os dias da sua grandeza, e por causa de uma lei tola fui obrigado a lançá-lo na cova dos leões. Livra ele, Senhor. Livra ele. Livra ele. Livra ele. Livra ele. Livra ele. Livra, Senhor. Livra. Eu estou orando por você. Livra ela. Livra ele. Livra, Senhor. Livra a tua igreja. Livra o teu povo. Livra o pastor. Livra os obreiros. O dia amanhece, Dário não aguenta, e ele corre lá para a cova. O dia começa a clarear, ele corre. Ele chega, Meu Deus. só faz uma pergunta dessa: quem tem esperança, sim ou não? Se julgou o camarada na cova de leões famintos, bravos, ferozes, e no outro dia chega e conversa com a pessoa, ele tem ali uma esperança. Aleluia. Daniel, Meu Deus. olha aqui, irmãos, que coisa linda. Dário agora não está falando do seu Deus, Dário agora está reconhecendo Deus. Ele diz: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Eles vão tentar te matar, vão tentar te derrubar, vão tentar destruir seu ministério, mas eles mesmos vão ter que dizer que tu és servo de Deus, que tu és servo de Deus. Oh, louvado seja Deus, adore ao Senhor. Eles mesmos vão ter que dizer que tu és servo do Deus Altíssimo. Que tu serve continuamente possa ter te livrado. Glória a Deus. Aleluia. Olha para mim. Vou beber água e vou falar. Aleluia, Deus. Espero que ele possa ter te livrado. Aí eu imaginando, porque eu posso conjecturar. Sem agredir texto nem contexto, não é heresia, não. É válido. Então eu vou imaginar aqui uma cena. Daniel levantando, acordando. Daniel despertando, com o rei chamando. Tem a música aí que fala que o leão virou travesseiro. Tem música aí que fala, aleluia, que o anjo fechou a boca do leão. Aleluia. Eu já vi pregador dizer que o leão só não comeu Daniel porque leão gosta de carne. Daniel não tinha cheiro de carne. Daniel vivia no Espírito. Tudo isso vale. Mas uma coisa que eu sempre imaginei é Daniel acordando. Aleluia. Daniel, servo do Deus vivo, tinha uma pedra separando, e Daniel vai chegar lá para dar, escutando: sai para lá, bichinho, sai para lá, gatinho, sai, gatinho, deixa Daniel passar, sai, gatinho, arrega para lá, gatinho, porque o leão da tribo de Judá me livrou.
profetizar e entrego o microfone em 2 minutos. Então pega essa se você veio aqui para receber algo de Deus. Tu ainda vai ouvir. Alguém lá na tua casa dizer isso que eu acabei de dizer. Teu filho que está nas drogas ou na prostituição, filho e filha, marido, esposa, pai, mãe, não importa, primo, parente, seja lá quem for, você vai ouvir isso na sua casa. Eu vim aqui profetizar isso. Estou fechando a Bíblia que meu tempo terminou. Você vai ouvir isso na tua casa. Só uma meia dúzia que está recebendo, será? Eu estou profetizando debaixo de uma êxtase profética. Eu não vim aqui brincar desse pregador, eu vim profetizar segundo a Bíblia. Você vai ouvir isso na sua casa. E alguém vai dizer, mas cadê o teu filho ou a tua filha que vivia nas drogas? Você vai dizer assim, o Deus a quem eu sirvo continuamente livrou. O Deus que eu sirvo livrou. O Deus que eu sirvo livrou.
maravilhas. Oh, maravilhas. Glória a Como o Deus. Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Porque eu sei que o Senhor está neste lugar, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar orando pelas ofertas e logo após vamos estar fazendo uma apresentação com uma criança hoje, amém? Maravilha, glória a Deus. Então você que vai ofertar a Deus nessa noite, pegue na sua mão a sua oferta, seu dízimo, amém? Vamos estar ofertando aqui no altar de Deus. Que se coloca de pé, amém? Pastora Elza, onde está aí, pastora? As pessoas, amém? Mesmo você que não vai ofertar, você vai receber a unção aqui. Amém? Se coloque de pé. Levante as suas mãos. O Senhor está consagrando o dízimo, a oferta que você que vai trazer. Mesmo você que não vai fazer, se coloque de pé assim mesmo. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos nessa noite, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro com o saco de oferta para cá. Pai, nunca deixe de mandar o pão, nunca deixe de mandar o filho. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que toda a honra e toda a glória venha sempre para o Senhor, Pai. Pai, abençoe os teus servos aqui, ó Pai, que vão ofertar e trazer o dízimo para casa. Pai, nunca deixe de faltar o pão, nunca deixe de faltar o alimento. Multiplica 30, 60, 90 e 100 vezes mais na vida dos teus filhos. Abençoe também, Senhor, aqueles que não têm aqui para ofertar. Em nome de Jesus, nós oramos, nós consagramos todo o dízimo e toda oferta. Amém. Glória a Deus. Cadê o seu lugar? Venham trazer a sua oferta, seu dízimo em nome de Jesus.